É impressionante. Eu tô absurdamente obcecado por voz. Fala aí, vlog. Faz um tempasso já, na real, que eu tô querendo gravar um conteúdo sobre isso. E eu não consegui imaginar um cenário melhor do que esse daqui, do que a casinha aqui do nosso podcast, a casinha aqui do nosso YouTube Show, que é o nosso estúdio aqui dentro da Velar Mídia. E o tema é o seguinte, eu sou absurdamente obcecado, eu estou absurdamente obcecado por voz. E quando eu digo voz, eu quero dizer áudio. A gente tem basicamente, acho que desde que... Tá aí, ó, um pouquinho de história aí. Sou fascinado por história. A gente basicamente, na história da humanidade inteira, a gente teve 3 formas de se comunicar. A gente tem a escrita, a gente tem voz e a gente tem, pode chamar aí de visual. E aí, hoje em dia, com a evolução da tecnologia, você tem vídeo, você tem foto, você tem outras coisas, mas basicamente foi visualmente, através da escrita, que não deixa de ser uma maneira visual, mas é uma categoria específica, eu acho importante separar aí, e voz. Então, escrita, visual e voz. E basicamente o que isso significa num ecossistema de 2018 é que você tem a palavra escrita, você tem audiovisual, vídeo principalmente, e você tem áudio puro, como se fosse um podcast ou rádio. Então, cada um desses meios tem um benefício específico. Então, ao mesmo tempo que a palavra escrita ela necessita de uma concentração muito grande, ela tem a capacidade bastante profunda e o recurso de você voltar lá e ver exatamente o que estava escrito, e você tem várias coisas interessantes, mas ela exige muita dedicação ali, em louco ali, o seu dedicação, você não consegue ler esse papel aqui e fazer outra coisa ao mesmo tempo. Então é um meio que precisa de muita atenção. E num ambiente onde a gente está cada vez mais com pressa, cada vez mais valorizando o tempo, é um meio que eu tenho enxergado perder relevância. As pessoas estão buscando experiências mais rápidas que sejam capazes de passar conhecimento enquanto elas estão fazendo outras coisas, enfim, experiências que poupem tempo. Eu acho que a maioria de nós não sabe disso, mas valoriza acima de dinheiro e acima até de coisas como privacidade, tempo. Eu acho que todo mundo aqui, na hora de baixar um aplicativo, por exemplo, marca lá, eu abro mão de todos os meus direitos de privacidade, você pode dividir esses dados com qualquer aplicativo de third party que exista, mas eu quero esse app porque ele me poupa tempo, eu quero usar o Uber, eu quero usar o Facebook porque ele facilita a minha vida. Então eu acho que os seres humanos, apesar de a gente ver o rage com privacy, a gente vê agora a regulação na Europa, tentando mudar as regras todas, tentando dar alguma cara um pouco mais previsível para esse ecossistema digital, mas mesmo assim eu acho que os seres humanos vão todas as vezes abrir mão de privacidade e até na frente de dinheiro para poupar tempo. Eu vejo pessoas que teoricamente não têm condição de pegar um Uber, mas pegam porque poupa tempo e depois encaram essa realidade financeira lá na frente quando o cartão de crédito vence. Isso é tempo. E é aí que entra a minha fascinação por áudio. Áudio. Brincadeiras à parte, eu tô fascinado pelo meio de voz. Primeiro de tudo, porque ele não tem uma interface dominante ainda. Ao mesmo tempo que você tem a internet dominando o ecossistema mobile, você tem as mídias sociais em cima disso como se fosse uma segunda camada. E você já tem, vou colocar assim, até metodologias de uso, interfaces de usuário muito bem estabelecidas, como você usa isso. Voz ainda não é assim. A gente ainda não tem um modelo perfeito de search para voz, principalmente para servir propaganda e para servir outros tipos de mídia. Então é um espaço branco. Ao mesmo tempo, eu enxergo o valor de voz já há muito tempo. Eu, quando estava na faculdade, eu era obcecado por uma revista chamada The Economist. E eu lia The Economist religiosamente toda semana. Só que aquela velha história, ler uma revista toma tempo, então eu descobri que eles tinham lançado a versão em áudio, e eu podia escutar no carro, no ônibus, né, pra andar de ônibus, então eu escutava no ônibus, escutava malhando, escutava em casa, deitado na cama, escutava, treinando embaixadinha no meu quarto. Áudio me poupava tempo, eu era fascinado por aquilo, isso tem 8, 10 anos, sei lá. E desde então eu comecei a botar cada vez mais o meu pezinho em áudio, foram audiobooks, foram podcasts, foram programas em áudio. Áudio poupa tempo. E a sociedade no século XXI é obcecada por tempo. Então, fazia um tempão
que eu queria fazer um mergulho um pouco mais profundo nesse tema aqui. Eu acho que isso tem ramificações enormes na forma como os seres humanos vivem. Eu acho que a hora que a gente estiver tomando banho no chuveiro e lembrar, todo mundo lembra de uma ideia quando tá, ou lembra de alguma coisa que você vai fazer no chuveiro, e você tiver um chuveiro que é ativado por voz, você falar Alexa, ou Google Home, ou Siri, que aí você tem Apple, Amazon, Google, que são as plataformas dominantes, os Four Horsemen, as 4 plataformas dominantes hoje em dia. Provavelmente algum deles vai dominar esse espaço e eu não consigo enxergar o Facebook fora disso aí também. Eles com certeza têm algum projeto rodando na garagem, vão comprar alguma startup ou tem alguma coisa secreta rodando. Mas eu sou obcecado por voz e eu acho que na hora que a gente começar a ver os sistemas inteligentes, ou seja, a interface de inteligência artificial integrada nas coisas que a gente usa no dia a dia, a gente vai começar a perceber o benefício de voz. É você, como eu estava falando, você está no chuveiro, você lembra de um compromisso e você fala assim, Alexa, por favor, marca com o Rodrigo aquela reunião na quarta às 3h30. E ela vai falar, Rafael, me desculpe, quarta às 3h30, o Rodrigo já tem um compromisso. Posso sugerir a 1h30 que ele tem um buraco na agenda? E você, sim. E ela automaticamente vai mandar esse calendário para ele e vai bater as agendas. Ao mesmo tempo, eu sei que já vários de vocês vão migrar de consumo de informação numa videoaula, num vídeo de YouTube, para um modelo de podcast, simplesmente porque tempo é valioso e a mídia de áudio permite que você absorva conhecimento enquanto você faz outra coisa. Isso tem um valor descomunal. Então, queria tirar um tempo hoje aqui para debater um pouco dessas ramificações. Eu acho que tem impactos muito interessantes que vários de vocês ainda nem começaram a entender onde isso vai bater. A gente que é uma agência de publicidade, a gente está sempre pensando em tech, em cultura, da maneira como isso molda a forma como os seres humanos se comunicam para que a gente possa fazer o nosso trabalho, né? E voz é uma coisa que eu tenho certeza que vai impactar demais a hora que estiver integrado no nosso dia a dia. Fui para uma série de eventos em Nova York, tem mais ou menos um mês, e em 2 dos eventos que eu fui, eles me deram uma Alexa. E isso foi um movimento, mais uma vez, é um presente, é parte do kit que eles te dão no evento e tudo, mas é quase que uma provocação, dizendo que isso aqui é o futuro, dá uma olhada. E eu sei que está vindo e eu já comecei a pensar nas ramificações, por exemplo, 20% das buscas no Google já são feitas em áudio. Então você imagina quando isso passar a 80%. Porque eu não acho que a busca visual, a busca escrita vai sumir, mas eu tenho certeza que é muito mais prático você pegar o celular e falar assim: aí Google, como é que eu monto uma porta? Do que você abrir o browser, digitar www.google.com.br e escrever lá na barra como montar a maçaneta de uma porta e achar o vídeo. Cara, você vai pegar o seu telefone e vai falar: como eu monto uma porta, ele vai subir um vídeo, ele vai te dar um fornecedor, ele vai fazer alguma coisa. Num ambiente visual, você pode ter várias informações competindo, óbvio que hierarquicamente, você tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, hierarquicamente. Então, um exemplo específico, no ambiente de Google AdWords. Você vai lá, você pode bidar a primeira palavra para como montar uma porta, o fornecedor de maçaneta, você pode bidar essa palavra e se colocar lá em cima. E aí você vai ter a busca orgânica embaixo, você vai ter outros competidores embaixo, mas num ambiente de voz, vai ter um vencedor. É claro que ele pode te dar opções, mas a hora que você virar para sua Alexa e falar: Alexa, compra tomate para mim, por favor, a Amazon vai te mandar, ou a própria brand dela, ela vai ter uma brand de tomate, ela vai ter uma marca de tomate, ela vai te mandar a default, que é a dela, ou ela vai sugerir alguém. E essa pessoa que for sugerida vai vencer de uma maneira desproporcional. E eu converso com vários clientes hoje em dia que são relutantes a comprar coisas como Facebook Ads ou então palavras específicas dentro das search queries do Google. Eles acham um absurdo você ter que pagar R$15 por clique para aparecer em primeiro na busca por um certo termo. A hora que eles estiverem nesse ecossistema aqui, eles vão ter que pagar muito mais, porque só tem um vencedor por default. As pessoas, é igual o áudio de WhatsApp, você não quer escutar aquele áudio de 3 minutos. Você quer tentar pegar a primeira informação para você já poder agir. Então a primeira pessoa que aparecer numa busca de áudio vai vencer de uma maneira desproporcional. Atualmente você tem mais de 60% dos cliques indo para os primeiros 3 resultados do Google.
eu estimo que a intenção de compra numa busca de voz vai ser mais de 90% para o primeiro resultado, porque você não tem essa flexibilidade de olhar tudo que está na página, escanear e selecionar um de baixo. Você vai pelo default, você vai pelo primeiro, então já está aí um puta impacto. Outros impactos bizarros. Na hora que você estiver tomando café da manhã e você percebe que você está atrasado, você não tem carro, você só anda de ride sharing, você vai falar assim: Siri, pede o meu carro por favor para o Santos Dumont. E ela vai pedir de alguém. Agora, qual é a marca que vai aparecer nesse ecossistema? É a sua? É a minha? É o Uber? É o Cabify? Você entendeu? Num ambiente de áudio, a marca que tiver consolidada como default vence de uma maneira desproporcional. Então, é um espaço que eu tô super bullish. Eu acho que tempo é uma variável que os seres humanos valorizam até acima de dinheiro várias vezes. Eu acho que as pessoas vão não só consumir muito conteúdo em áudio, por isso o meu ataque tão forte no espaço de podcast. E, além disso, eu acho que as marcas que dominarem os mecanismos de buscas e de intenção num espaço não mobile, mas num espaço de áudio, vão vencer de uma maneira desproporcional. É um jogo totalmente diferente. E para te provar que é um jogo totalmente diferente, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já se perguntou alguma vez, olha o que eu vou falar, como é que a sua marca, qual é o barulho, qual é a voz da sua marca? Eu acho que não, né? Essa é uma discussão que vai estar cada vez mais na pauta das empresas. A Visa, inclusive, se eu não me engano, tem uns 3 meses mais ou menos, ela definiu qual era o barulho que faz num ambiente mobile, num ambiente de voz, quando você compra via Visa. Porque esse barulho tem que representar agilidade, facilidade, tecnologia. Então eles fizeram uma engenharia de som para montar o barulho que faz na hora que você passa um Visa num ambiente de áudio. Olha que loucura. E você acha isso uma loucura agora, mas daqui a 5 anos eu vou rir demais quando você estiver discutindo com o seu pai qual é o som, qual é a voz, se é masculina, se é feminina, se é uma mistura de todas, que vai ser a voz que vai comunicar a sua marca no ambiente de áudio. Isso está vindo. E eu tenho um pressentimento interessante que, assim como a televisão, como o rádio ignorou o surgimento da televisão, assim como a televisão ainda é teimosa em ignorar o surgimento da internet, e ainda como vários dos primeiros players da internet que fazem SEO e fazem essas coisas antigas hoje em dia ainda ignoram o poder das mídias sociais, eu tenho um pressentimento engraçado que tem muita gente que vai ignorar o poder de áudio, e as pessoas que começarem a se posicionar agora para vencer nesse ecossistema vão estar largando muito na frente na hora que houver esse shift para um ecossistema puramente de áudio. Então essa é um pouco a tese, essa é um pouco da ideia que eu queria trazer aqui para vocês. É um ambiente que eu sou absurdamente bullish daqui pra frente e eu quero que vocês me acompanhem nessa jornada, porque eu sei que tá só começando.